Olá, eu sou a professora Railda de Matemática. Antes de nós começarmos a nossa aula, eu vou ter alguns recadinhos importantes para você. Na verdade, repassando sempre os recadinhos, né? Você que tem acesso ao Google Classroom, você vai lá na atividade número 1, que é a atividade obrigatória, clica e envia, e assim a sua presença está garantida e registrada. Você que assiste pela TV ou pelo YouTube, você precisa ir até a sua escola, retirar os materiais impressos, resolver em casa e devolver para que o seu professor faça a correção, te avaliando e te dando nota, tá bom? Então esses são os recadinhos para que a gente dê início à aula. Lembrando que eu preciso também do seu material, caderno, lápis, caneta, borracha e uma régua. Vamos começar a aula de hoje? Na aula anterior, a gente estudou situações problemas envolvendo grandezas diretamente proporcionais. E hoje, nesta aula, o que nós estudaremos? Situações problemas com regra de 3 simples, envolvendo grandezas diretamente e inversamente proporcionais, vivenciadas em nosso dia a dia. Então, vamos lá começar? Antes da gente começar, lembra que nós tínhamos uma tarefa de casa, que era sobre um acampamento de 50 pessoas, tem alimentos para 15 dias. Tendo chegado mais 25 pessoas, o alimento deverá ser suficiente para. Lembra as dicas que a prof te deu na aula passada? Que primeiramente você deve fazer a tabela e organizar as grandezas. Vamos ver como é que ficou essa resolução? Então, eu tenho a tabela das pessoas e dos dias. Então, para 50 pessoas, o alimento durou 15 dias. Por que é 75? Porque chegaram mais 25 pessoas. Então, de 75 é o que eu agora vou descobrir quantos dias essa comida vai dar. Lembrando que então, eu vou organizar a primeira grandeza, 50 para 75, que são o número de pessoas, e olhe lá a segunda em dias. O que eu fiz? Eu inverti a segunda. Por quê? Porque quanto mais pessoas, menos dias o meu alimento vai dar, tá bom? Então, por isso que esse 75, ele veio para cá, e por isso que eu inverti a minha proporção, tá? Como é que fica agora? Eu vou multiplicar em cruz, multiplicado cruzado. 75x igual a 50 vezes 15. Vamos ver quanto é que isso vai dar? 50 vezes 15, 750. Lembra que eu passo o meu 75 dividindo, logo eu tenho 10 dias. Então, aumentando 25 pessoas nesse acampamento, eu vou ter alimento para 10 dias. Conseguiram fazer? Conseguiram chegar no resultado? Bem tranquilo, né? Lembrando que, sempre que eu for resolver uma situação, problema, nesse sentido, a minha tabela me auxilia muito. Então, isso facilita para você o cálculo, ok? Então, vamos para a aula de hoje. Regra de 3 como ferramenta. A regra de 3 é usada nas situações de proporcionalidade, utilizando de 3 valores dados para o cálculo do quarto valor. A regra de 3 é muito utilizada na física e na química, para o cálculo de conversão de grandezas, como velocidade, massa, volume, comprimento, área e muitas outras. A regra de 3 pode ser considerada diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Vamos testar então como é que isso funciona em uma situação problema. Então observe lá. Um pintor utilizou 18 litros de tinta para pintar 60 metros quadrados de parede. Quantos litros de tinta serão necessários para pintar 450 metros nas mesmas condições?
O que é que você deve levar em consideração? Novamente, vamos utilizar a regra de 3, mas a situação para a resolução é igual a que a gente já tem visto. Então, primeira coisa, você vai fazer a tabela, colocar as grandezas que nós temos ali e fazer a resolução. Eu vou te dar um tempinho para você fazer isso e nós já retornamos para ver como é que você se saiu nessa questão.
Então, vamos lá. Para a resolução desse exemplo número 1 do pintor. O que é que você fez, então? Primeiro, vamos ver? Então, a primeira coisa que você deve fazer é a tabela, colocando as grandezas que foram mencionadas na situação problema. Então, é o litros, que são de tinta, e a área de metros quadrados. Então, para 18 litros, eu tenho 60 metros quadrados. Ele me diz lá para que eu pinte 450 metros. Então, eu vou precisar de mais ou menos tinta? Com certeza, mais tinta nas mesmas condições. Então, eu tenho uma regra de grandeza diretamente proporcional. Quanto mais parede, mais tinta eu preciso. Então, vamos lá. Então, veja lá. Quanto mais tinta, mais parede. Quanto maior a área a ser pintada, maior será a quantidade de tinta. Então, podemos dizer que a regra de 3 é diretamente proporcional. Neste caso, nós não invertemos os termos, né? Porque a gente já verificou que quanto mais parede eu tenho, mais tinta eu preciso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar cruzado. Como é que isso vai ficar? Veja lá. 60 vezes x igual a 18 vezes 450. Repito, aqui eu caí numa equaçãozinha de primeiro grau, repito 60x e multiplico o 18 vezes 450, que me dá 8.100. O que eu faço agora? Eu pego o 60, passo dividindo. Lembra que para facilitar o meu cálculo, eu posso fazer uma simplificação dos zeros? Então, eu posso simplificar o primeiro zero do 8.100 com o zero do 60. Então, eu vou ter 810 dividido por 6, que me dá um resultado de 135 litros de tintas para o pintor fazer 450 metros quadrados. Viu como é tranquilo? Você primeiro, se você seguir todas as dicas que a prof te dá, fica bem tranquilo de você resolver esses tipos de situações, problemas. De repente, até na sua casa, o seu pai vai querer pintar o muro, ou vai querer mesmo pintar a casa, você já vai saber fazer este cálculo, que basta fazer de 1 metro quadrado e você saberá quantos litros de tinta você precisará para pintar toda a sua casa. Fica a dica aí, tá bom? Vamos fazer mais um para a gente ficar um pouquinho mais afiado? Exercício número 2. Em um treino de Fórmula 1, um piloto fez o percurso em 18 segundos, registrados pelo cronômetro, com uma velocidade média de 200 km por hora. Se a velocidade média fosse 240, qual seria o percurso? Lembrando que é uma pista de Fórmula 1, tá? Então, por isso que a velocidade é tão rápida, tá? Então, 18 segundos para 200 km por hora. Veja aqui, ele vai aumentar essa velocidade para 240. O meu tempo vai aumentar ou diminuir? Vou te dar um tempinho para você fazer. Lembrando da dica da prof. Faz primeiro a tabela e depois continua o seu cálculo, ok? Já voltamos.
vamos lá resolver essa questão do exercício número 2, que fala sobre o treino da Fórmula 1. Então, vamos aqui usar no quadro aqui. Então, a resolução do número 2, tá? O que é que eu tenho de informação, gente? Quais são as dicas que a prof deu primeiramente? Vamos fazer uma tabela, né? Então, quais são as grandezas que nós temos aqui no exercício número 2? Eu tenho 18 segundos, o tempo, e a velocidade. Então, vamos lá. Aqui na primeira, eu vou pôr a velocidade, que é em quilômetros por hora. E o meu tempo, ele me deu em segundos. Então, para 200 quilômetros por hora, ele demorou 15 segundos. Aí ele aumentou para 240. Será que essa volta vai ser mais ou menos de 18 segundos? É o que a gente precisa saber. É isso que nós vamos resolver. Então, vamos lá. Eu vou colocar as grandezas, 200 para 240, igual a... Só que lembre que é uma grandeza inversamente proporcional. O que acontece, então, com a segunda? Eu preciso inverter. Então, eu não vou colocar 18 sobre x, mas sim x sobre 18. O que acontece agora? Eu faço a multiplicação cruzada. 240x igual a 18 vezes 200, tá bom? Lembrando que este resultado vai ser quanto? X igual a 18 vezes 200. Quanto é que dá? Vamos lá? 3.600 dividido por 240. Lembra que a prof sempre diz que para simplificar o meu cálculo, principalmente na divisão, eu posso simplificar os zeros. Agora, 360 dividido por 24, quantos vai ser? 15 segundos. Então, esse é o tempo que este piloto demorou para fazer a segunda volta, ou seja, ele aumentou a velocidade de 200 para 240, aí ele teve a volta mais rapidamente. Vejamos lá, só para a gente conferir. Então, velocidade e tempo. Coloquei as grandezas, lembrando que eu inverti as grandezas porque quanto maior a velocidade, menor o tempo. Fiz o cálculo. Como eu falei, a gente pode simplificar os zeros para me facilitar a minha divisão e cheguei em 15 segundos, ok? Então, assim, esses exercícios, eles nos demonstram situações que a gente vive, que a gente se depara no nosso dia a dia, tá? Então, o que a gente pode concluir com isso? Que nessa aula de hoje, nós estudamos sobre regra de 3 simples, envolvendo grandezas diretamente e inversamente proporcionais, vivenciadas em nosso dia a dia. Seja lá do pintor, né? Agora da Fórmula 1 com velocidade, né? E assim tantas outras situações que a gente pode vivenciar no nosso dia a dia. E na próxima aula, o que nós teremos? Então, na próxima aula, a gente vai continuar com situações, problemas, com regra de 3 simples, envolvendo, né, essas grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Então, que bom que vocês estiveram comigo. Bons estudos. Até breve. Fiquem bem.